Você que assiste a novela Amor à Vida, você tem acompanhado o complicado caso da garotinha Paulinha, que sofre de uma doença autoimune rara e altamente degenerativa, que é o lúpus. A doença é provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico, exatamente aquele que deveria defender o organismo das agressões externas causadas por vírus, bactérias e outros agentes patológicos. A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que o lúpus já afeta quase 250 mil pessoas no Brasil, principalmente mulheres. E é a causa principal de internação hospitalar entre as doenças reumáticas. Então, para nós entendermos melhor sobre ela, eu vou conversar com o reumatologista, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia, olha que currículo, que é o Dr. Luiz Carlos Latorre. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, mãe. Não se levante, só em off a gente pode fazer isso. Agora, como está no ar, não precisa mais. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E essa oportunidade de a gente poder esclarecer sobre uma doença ainda pouco conhecida. Pouco conhecida, é verdade. Basta vir uma novela que já a coisa já tão botou basta vulto, alguém né? famoso ou a novela para que a gente levante o tema. Isso é muito Exatamente. Então vamos começar da seguinte maneira, doutor Luiz. Para começar a nossa conversa, vamos esclarecer o que são as doenças autoimunes e como elas são caracterizadas. Bem, as doenças autoimunes são aquelas onde existe um desequilíbrio do sistema imunológico e o indivíduo passa a produzir anticorpos que, ao invés de defendê-lo, passam a atacar estruturas próprias, células, tecidos. Então, esses anticorpos que passam a atacar o próprio organismo chamam-se autoanticorpos. E as doenças autoimunes são aquelas decorrentes desse desequilíbrio do sistema imune, causando essa autoagressão. Eu fui descobrir essa história até com minha mulher, porque ela tem Hashimoto. Uhum. E tinha um problema da tireoide e tal. Uhum. Mas que barbaridade é essa? Os caras estão... o que deveria te defender estão acabando com a sua tireoide? Uhum. Que engraçado. Existem dois tipos de doença autoimune. Uma órgão específica, Tá. que seriam anticorpos contra determinado órgão. Por exemplo, a tireoide, a tiroidite. Tá. As tiroidites autoimunes, anticorpos contra os nervos, causando doenças neurológicas que você conhece bem. Isso é um terror. E existem doenças autoimunes não órgão específicas, aquelas que podem produzir autoanticorpos contra vários locais do organismo, várias células, Exatamente. tecidos, como por exemplo o lúpus. O lúpus é o exemplo mais assim de doença autoimune, o exemplo que mais caracteriza a doença autoimune é o lúpus. Vamos falar então sobre o lúpus, que é uma doença bem silenciosa, pouco conhecida e é fácil de definir, não? Bem, o lúpus hoje ele é bem conhecido pelos reumatologistas e também pelos clínicos. A gente sempre, nas sociedades de reumatologia regionais e do Brasil, tenta sempre, periodicamente, fazer aulas e revisões da matéria para que o próprio clínico possa diagnosticar. Para o paciente, muitas vezes no começo passa como um quadro viral, uma gripe estranha, com perda de peso, falta de apetite, febrícula. Quando esse quadro se arrasta, e principalmente quando outras manifestações se juntam, como dor articular, Sim. lesões de pele, porque a pele é um órgão-alvo muito importante no lúpus, anticorpos contra as células da pele, produzindo uma exacerbação da sensibilidade ao sol, que nós chamamos de fotossensibilidade. Pessoas que sempre tomaram sol nunca tiveram problema, mas em determinado momento da vida passam a ter uma reação muito grande ao sol. Então, muitas vezes nessas fases iniciais, o diagnóstico demora um pouco para ser feito, porque são sintomas comuns a várias doenças. Sim, sintomatologia comum a várias doenças. Quando
ou outras coisas diferentes ocorrem, como, por exemplo, lesões de pele, ou quando a pessoa começa a ter uns inchaços que podem ser decorrentes de uma alteração renal, que o lúpus pode causar, não é que vai causar, mas pode causar. Então, daí a suspeita fica um pouco maior, mas ao menor sintoma de um quadro viral não muito bem esclarecido, não muito comum, principalmente se ocorrerem lesões de pele, muita dor articular, vale a pena a investigação, procurar realmente o profissional adequado. No caso do reumatologista. Que é quem normalmente trata o reumatologista. Muitas vezes passa pelo dermato antes, pelo dermatologista, porque está... Muitas vezes. Existem quadros de lúpus restrito à pele. Tá. Nós chamamos de lúpus cutâneo. São lúpus que ocorrem predominantemente na pele. Tá. Mas mesmo esses lúpus cutâneos podem, na sua evolução, sistematizar, envolver também órgãos internos. Correto. Eu ouvi dizer como leigo que é preciso que o lúpus depende de uma herança genética. Não sei se é verdade isso. É verdade? Sim, com certeza. Mas tem outros fatores, então, tá ali? Claro. Com certeza, a bagagem genética, a predisposição genética existe. É importante. Existe. Né? Outros fatores são importantes no desencadeamento desse desequilíbrio imunológico. Outros fatores muito importantes. Por exemplo, um fator muito importante são os estrógenos. O lúpus afeta principalmente mulheres na idade fértil, onde a produção de estrógenos é alta. Grande, tá. Dos 15 aos 45 anos, numa proporção que pode chegar a 10 mulheres para cada homem. Mas quando ela é menopausada, diminui isso? Diminui. Então, na pessoa com um pouco mais de idade, essa diferença cai para 3 para 1, 2 para 1. E na criança também, lúpus pode acometer crianças, também a proporção é menor, 2 a 3 meninas para cada menino. Evidentemente que nos quadros mais jovens, a parte genética tem um papel importante. Nos mais idosos, talvez outros fatores ambientais, como infecções virais, medicamentos, existe uma série de medicamentos que podem desencadear uma reação imunológica. Então, existem vários fatores e que eles variam de paciente para paciente, mas a bagagem genética sempre existe. E a diferença desse lúpus, o tal do sistêmico e o cutâneo? Tem uma diferença muito grande entre um e outro, não? Na verdade, pode ser espectro diferente da mesma doença, que começa na pele, fica um tempo na pele e depois ela pode sistematizar. Mas basicamente no lúpus cutâneo, basicamente também são anticorpos dirigidos a estruturas da pele, as células da pele que expõem muito material antigênico, que a gente chama, expõem muito proteína, que nós produzimos anticorpos contra elas. Então, a diferença basicamente é essa, que o lúpus cutâneo, ele predomina na pele, mas eventualmente na sua evolução pode haver uma sistematização. E o sistêmico não, ele já aparece com mais de um envolvimento de mais de um órgão, mais de um sistema. Mas isso varia de paciente para paciente. Não quer dizer, porque às vezes o paciente se assusta, ele tem o diagnóstico de lúpus, ele vai na internet e ele acha que vai ter tudo aquilo que tem lá. Por isso que é importante, eu acho que procurar a sua doença na internet, eu também faria isso, mas em sites confiáveis, onde a informação é importante, é segura, né? Por exemplo, se você me permite, o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia... Claro, esse é importante. Que é o reumatologia.org.br. Lá nesse site nós temos várias cartilhas bem didáticas à população leiga das várias doenças, inclusive o lúpus, explicando direitinho o que são essas doenças, como trata, como vem. Lá o paciente pode ter acesso a todos os serviços de reumatologia que atendem pelo SUS no Brasil inteiro. Todos os reumatologistas reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Reumatologia como especialistas no Brasil inteiro. Então, existem uma série de informações que o paciente pode recorrer, porque senão ele vai achar que porque ele tem lúpus ele vai ter tudo aquilo que ele vê em determinados sites. Claro. Não é. Varia muito de pessoa para pessoa. Essa combinação de intensidade da doença e quais os órgãos que vão ser acometidos. Só o especialista vai poder detectar. E varia muito de paciente para paciente. Claro. Alguns vão ter um quadro mais leve, com pouco envolvimento, outros têm um quadro mais importante, com um envolvimento maior.
Por isso que é importante o diagnóstico muito inicial, muito precoce da doença, para que o tratamento seja muito mais eficiente, que o paciente consiga ter uma vida normal, uma qualidade de vida muito boa com o tratamento. Hoje em dia, o lúpus é uma doença muito bem conhecida pelo especialista e muito bem equacionado o seu tratamento, melhorando a qualidade de vida. O paciente pode ter filhos normalmente. Basta fazer um acompanhamento para que é o menor sinal de uma atividade que a gente possa intervir. Sempre com tratamento conservador. Se diz conservador em termos de... Não existe cura. Exato. O lúpus não tem cura, mas ele é muito bem controlado. A característica do lúpus é ele tem períodos de exacerbação de atividade de doença intercalados com períodos de remissão. Então é verdade essa história de que eles vão e vêm de acordo com o tempo? Então, exatamente. É uma doença cíclica, mas a ideia, e hoje a gente consegue fazer isso, é que o paciente fique em remissão sem atividade de doença por tempos prolongados e basta ter um acompanhamento. Para isso, existem duas fases do tratamento do lúpus. Uma fase inicial para apagar aquele fogo inflamatório inicial, aí a cortisona, o corticosteroide tem que ser usado, e uma fase que pode ser até junta, que é uma fase de acalmia desse sistema imunológico, uma modulação da imunidade. Basicamente seria assim, medicamentos que diminuem os autoanticorpos, mas não abolem todos aqueles anticorpos que protegem a gente. Então, esses medicamentos ajudam a gente a utilizar o corticoide numa dose menor possível, por um tempo mais curto possível. Então, basicamente, o tratamento consta dessas duas fases, uma fase de tirar a atividade e uma outra de acalmar o sistema imune. E hoje, isso é muito bem controlado, medicamentos modernos e muito bem estudados, que controlam muito bem a doença. O paciente que tem lúpus pode ficar tranquilo que, se acompanhar bem, ele vai ter uma muito boa qualidade de vida. Diferente de quando, por exemplo, eu me formei há uns 30 anos atrás, 34 anos atrás, onde as coisas ainda estavam se encaixando. Hoje nós equacionamos muito bem o lúpus e o seu acompanhamento. O que eu vou fazer? Vou te agradecer muito por ter vindo aqui. Imagina o currículo deste bonitão, desse médico. Ele é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. Socorro. É membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR. É o Dr. Luiz Carlos Latorre, reumatologista, que hoje inaugura praticamente uma sessão que nós vamos fazer aqui só de doenças autoimunes, nesse nosso quadro. Te agradeço muito do fundo do coração. Volte quando quiser. Eu que agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigado, Rony. Anota www.reumatologia.org.br. Obrigado.